pouco como que foi a ocupação da nossa região? A nossa região, Franca, a região de Franca, né, principalmente, porque se for falar em termos assim, aqui quando começou aqui, em 1610, 1612, chegou uma das primeiras bandeiras aqui, né, que era do Belchior. O Belchior, o primeiro contato que ele tem, isso aí está na literatura, tem referência, o Belchior, quando chega com sua bandeira aqui em 1610, 1614, e ele se dá com os índios caiapós. Mas quando ele chega aqui e encontra com os índios caiapós, existe uma relação amistosa. Então ele foi muito receptivo, os índios caiapós encaminhou ele, ensinou os costumes da região. Por exemplo, as bandeiras não andavam com muito portugueses, eram meia dúzia de portugueses. O resto tudo era mestiço e índio. E graças aos índios, que os índios foram hospitaleiros, os índios começaram a guerrear com os portugueses que aqui chegaram, à medida que foram sofrendo algum dano com a presença do branco, vamos falar assim, né? Do que queria colonizar. E depois do Belchior veio outras bandeiras, aí já começou a vir o Anhanguera, e aí o que acontece? Aí eles querem capturar os índios para escravos. Aí já começa a rebelião dos índios. Aí o que nós temos o registro? Em 1814, logo depois que o capitão Hipólito funda Franca, em 1805, em 1814 tem um registro, né? Tem um registro, está aí no Xaxire, tem várias fontes, né? Bibliográficas, nos dando os registros que o capitão Hipólito expulsa, é o último registro, ele expulsa os caiapós. E os caiapós vão para o sertão. O sertão é o oeste paulista, lá falava só os sertões. Né? Aí eles são expulsos, e aí, com a chegada da família real em 1800 e pouco, aqui no Brasil, chega também com a família real vem várias outras famílias que eram amigas do rei. E essas famílias que chegam, vêm para poder tomar posse das sesmarias, das terras que são doadas, que são sesmarias, né? Tinha antes as capitanias hereditárias, depois vieram as sesmarias. Então essas famílias portuguesas e cristãos novos, que nós temos os cristãos novos, que eram os judeus que tinham na Europa, na Espanha, que foram para Portugal porque na Espanha eles eram caçados, e Portugal fez um batizado geral para poder eles virarem cristão novo, para dar os direitos deles virem para explorar a terra, tanto na Ilha da Madeira como também aqui para o Brasil. Então a maioria, né, de nomes que tem referências como Figueiredo, Ferreira, essas que tem assim, Oliveira, esses nomes batizados com essas características são a maioria de cristãos novos. Né? Lopes, Garcia, então existe uma relação de ser a maioria de cristãos novos. Aqueles que, família tradicional, Guimarães já eram portugueses, mas de Portugal mesmo, né? Embora todos eram portugueses, mas eles vinham da formação e do costume e tradição de judeu. Então essa formação religiosa de judeu, ela foi rompida com Portugal quando fez aliança com a Espanha. E a única saída era se transformar em cristãos novos, que era ser batizado e pegar um nome e virar cristão. Então daí vem o nome cristão novo. Os cristãos novos, eles vieram para fazer ocupação aqui na região, né? E aí nós temos fazendas da época, né, que tem várias fazendas que foram criadas, que foram abertas na década de 1820, 1830, tem a Fazenda Santa Bárbara, a famosa Fazenda Santa Bárbara, Esmeril. A Santa Bárbara fazia parte aqui do que estava abrindo a Sesmaria aqui de Franca, aonde surgiu Franca, né? Onde deu a abertura das terras. Aí por lá de Biraci, nós temos uma fazenda ali que é do Jacinto, de 1820, Esmeril em Patrocínio, Santana aqui embaixo, aqui para frente do aeroporto, também uma fazenda do início do século XIX. Então toda essa caracterização de ocupação através dos portugueses, depois, né, aí quando vem a escravidão em 1800, quando é abolida a escravidão em 1888, o que acontece? Aí já não tem a mão de obra. Aí vem a mão de obra branca, que são os imigrantes. Aí vem os italianos, vem os espanhóis e vem mais portugueses também. E outras, aí vem os sírios libaneses, né, que eles chamavam de turco, etc. E essa ocupação, ela foi evoluindo.
tanto na produção de gado, como na produção de cereais. Acontece que na nossa região, nesse período, era usada só terra de cultura. Não usava o cerrado nessa época. Aí sim, aí usava as matas, né, a estacional semidecidual, aquelas matas da terra de cultura, que a maioria das casas mais antigas de Franca são feitas com essas madeiras de lei que tiraram dessas florestas estacionais. As florestas estacionais já é uma terminologia depois da década de 70, né, que são as florestas estacional semidecidual, de acordo com o IBGE, a partir de 72. Que eles chamam de Mata Atlântica aqui. Não, ele chama de a Mata Atlântica. A Mata Atlântica veio ser chamada a partir da década de 90 por causa do decreto 730, acho que é o decreto de proteção da Mata Atlântica. E aonde tinha as matas com palmito, jequitibá rosa, peroba, bálsamo, certas espécies que eram indicadoras das espécies que ocorrem no litoral, entrando até 150 quilômetros para dentro do estado de São Paulo, até Jundiaí mais ou menos, o pessoal que organizou isso falou que essas matas que tinham esses elementos como palmito, como eu falei anteriormente, que é o palmito jussara, jequitibá rosa, peroba, essas coisas, elas ficaram consideradas como área de domínio de Mata Atlântica. Mas, tecnicamente, quando fez o mapeamento, só ficou batizado. Ele não está no mapa de Mata Atlântica. Não existe esse mapa, que é essa vegetação de Mata Atlântica. A vegetação nossa aqui, a classificação do IBGE, é floresta estacional semidecidual. Antes disso, a Ziza Bissaber, que era o geógrafo que fez o zoneamento fitogeográfico do Brasil, e principalmente do estado de São Paulo, ele, naquela época, antes da década de 70, do IBGE fazer essa classificação, ele chamava aqui de floresta de planalto. Era a floresta dos pontos mais altos de fertilidade de encosta. E aí, por ter certos remanescentes significativos com essas vegetações como essa que nós comentamos, como nós temos a Fazenda Santa Cecília em Patrocínio Paulista, temos as florestas aqui em Biraci também, a da Mata, ali tem umas florestas que tem expressão de vegetação de árvores de lei, né? Que daí saiu o nome de árvore de lei por causa que a coroa proibiu a exportação das árvores, porque exportaram muito para o Brasil. E aí, devido, já em 1600 e pouco, a coroa já fez um decreto de certas árvores de lei. Então, nós tínhamos certas árvores que o pau-brasil foi o primeiro, né, que era divisa para fazer tintura. Não era nem para usar como madeira. Era fazer tintura vermelha, porque a cor vermelha na Europa era a cor dos nobres. E tinha uma madeira asiática que dava tintura vermelha. Mas quando descobriu o pau-brasil aqui, o pau-brasil, né, que na época mudou o nome, agora, antigamente era Cisalpina equinata, hoje passou para pau-brasília equinata. Então, o que acontece? Há um período muito, assim, de 1520, 1530 até 1660, 80, o pau-brasil foi a moeda do Brasil. Os navios vinham, os holandeses levaram muito pau-brasil daqui também. A França levou, então nós tivemos aqui o furto, né? A biopirataria não é agora que está acontecendo na Amazônia, já começa nessa época. Nessa época já leva o pau-brasil, levava o araribá. O araribá é uma madeira, né, que tem aqui um pouco no interior, mas no litoral, nas Matas Atlânticas, tem muito dele. O araribá era uma excelente madeira para fazer naus, para fazer as embarcações. Porque ela tem uma fibra, é muito flexível, né? Igualzinho também o pau-pereira, que nós temos aqui no interior, mas nós temos lá também muito no litoral. Essas madeiras foi considerada madeira de lei. Por quê? Essas madeiras que eram de importância econômica, como o pau-brasil era, ela decretou o seguinte: se você for ler a lei, ela tinha até sentença de morte. A primeira advertência era chibatada, depois tinha se a pessoa tinha dinheiro, tinha que pagar um valor significativo. Uma multa. Multa, mas a multa pesada, além de apanhar. E preso. E no último caso, o reincidência ia para a forca. Era enforcado. E aí, para você ter uma ideia, a lei era mais severa naquela época. Então já tem a lei ambiental desde o século XVII. Já tem a lei ambiental. Teoricamente, ela já tem desde o século XVI, né? A lei da coroa. Daí que vem o nome árvore nobre, por causa dessa lei. Tá? Eu não lembro o nome da lei, não lembro com precisão a data, mas aqui só para fazer uma ilustração,
para quem está nos assistindo. E como que isso se relaciona com o que está acontecendo hoje na nossa região? Essa ideia da importância dessas leis ambientais, porque hoje se a pessoa comete um crime ambiental, é um crime civil, né, também, né? Ele é um crime. Hoje, para te falar a verdade, não existe nenhum país que eu conheço, que eu já levantei isso, que tenha as leis mais severas que o Brasil. O Brasil tem uma lei, por exemplo, hoje a 9.605/98, ela não passaria no Congresso. A que foi feita em 98, hoje não passaria no Congresso. Eu tenho certeza que ela não passaria. Essa lei é tão severa que ela tornou crime. Então, por exemplo, a pessoa fazer maus tratos de uma árvore ou de um animal é crime. Não é contravenção penal. Ele vai preso, é pego em flagrante. Então, se nós pegarmos as leis do Código Florestal, de proteção das nascentes, proteção das matas ciliares, da proteção das matas, reserva legal, que também é bom ressaltar, é o único país que tem uma lei que o particular é obrigado a cumprir. Então, os proprietários rurais, que são pintados aí de vilões, ao contrário, eles são protetores, porque eles são responsáveis de cuidar das APPs. Se eles não cuidam, eles têm que cuidar, são autuados, e é crime. Eles têm que ter as suas reservas legais, e os que não as têm que adquirir, comprar ou fazer na sua própria propriedade. Isso está na 12.600, na 12.651, que é a nova lei agora do Código Florestal de 2012. Então, por isso que tem que fazer o cadastro ambiental rural, por isso que tem que fazer o plano de regularização ambiental. Então, se nós formos vermos isso, você vê a contribuição, né? A contribuição que está dando para que a nossa fauna, embora ela foi caçada, ela foi extinta, ela foi dizimada, a nossa fauna está resgatando de maneira suave. Tem animais que nós não vamos conseguir resgatar na nossa região mais. Por exemplo, a ema, você já não acha a ema aqui mais na nossa região. A última ema que eu tirei fotografia há pouco tempo foi lá em Guaíra. Recentemente me deram o registro de uma anta aqui no Parque do Bom Jesus e uma anta lá na foz do Rio Sapucaí. Então, são espécies, por exemplo, o veado campeiro, que foi extinto na década de 40, década de 50, o veado campeiro não tem mais na nossa região, a não ser que alguém tenha um veado campeiro criado, cercado ou em cativeiro. Porque o mateiro que nós tínhamos, que vivia no cerrado e nas matas, o habitat dele foi reduzido, foi eliminado. Então, o território de alimentação e o território de reprodução e abrigo dessa fauna, ele foi reduzido de maneira drástica. Então, o que eles falam? A primeira coisa que faz uma espécie para nível de ameaçado é a redução do seu hábito, aonde o animal vive. Onde ele se alimenta, reproduz e se abriga, se esconde da presa, né? Tem a presa e o predador. É um jogo assim, do gato e o rato. Qual que é o mais esperto? Isso tem uma importância ligada à carga genética, no vigor genético da espécie que vai. Aquele que tem mais habilidade de pegar sua presa, ele vai ter filhos. Ele vai ter filhos com mais habilidade. Aquele que não tem vai morrer com a doença mais fácil, aquela coisa toda. Aquela presa que consegue fugir mais, ele vai ter descendentes com mais habilidade de fugir do predador. Isso nós chamamos de seleção natural. Então, isso está ocorrendo na nossa região. Com o advento dessas leis severas, que eu acabei de citar, do caso do Código Florestal nosso, entre aspas, a Lei 12.651/2012, essa lei está dando condições dos animais aumentarem. Então, há uns 10, 15 anos, nós começamos a perceber que o atropelamento de animais começaram a aumentar. Outro dia encontraram aqui, né? Aqui em Franca, uma onça nem é pintada. Não, é parda. Parda, morta. Encontra várias, não é só uma não, tem várias. Você viu tanto que ela estava magra? Mas é porque ela já estava no declínio. Só para ilustrar. Muito magra. Uma onça parda não dura mais do que 12 anos no campo. Assim, solta, de maneira livre. Ela não passa mais de 12 anos. O lobo-guará não passa mais do que 10. Porque todo mundo... Então, quando você está, por exemplo, igual eu, que ando estou sempre em contato com o mato, vendo bicho, pondo armadilha fotográfica para poder ver o que bicho está ocorrendo aqui, qual que não está, é comum a gente ver que... A gente vê um animal já idoso, passado uns 2, 3 anos, já não vê ele mais. A gente já está vendo os mais novos. Então tem a característica da plumagem, igual você falou, de estar magro. É o animal que já está idoso,
ele não tem mais habilidade de pegar a presa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma galinha, vai pegar um cachorro e vai pegar esses animais mais domésticos. E quando ele perde até essa habilidade, aí ele morre. Então não passa mais do que... Mas isso sempre, na natureza sempre foi assim. Uma onça não passa mais do que 12. O máximo que você vai ver uma onça na natureza, se ela ficar cadastrada, com um colar, monitorando, o máximo que ela vai passar é 13, 14 anos e olha lá. A onça pintada dura mais, 15 anos, até 16. E quais são as implicações dessa extinção desses animais? Por exemplo, a onça pintada extinta no Cerrado completamente. Então, aqui na nossa região, a onça pintada ela foi extinta há muito tempo devido a esses fatores que eu estava falando. Diminuiu a área de abrigo dela e de alimentação dos bichos que ela costumava. Os fazendeiros matam também, né? Não, mas aí matar por necessidade, porque atacava os animais, podia atacar uma pessoa. Então, atitude de matar o animal, porque ele era considerado ameaça pro negócio. Pro negócio. Não negócio para ele, ou até se ela entrar na cidade, é capturado, ou é morto, etc. Mas até não é o mérito isso. O mérito é o seguinte, que eu tenho que explicar para vocês tecnicamente. À medida que vai reduzindo o hábito, que vai reduzindo as áreas de abrigo, alimentação e reprodução, e os a população, os corredores, a população vai diminuindo. Quando a população de certos animais diminui, começa a ter uma consanguinidade, começa a acasalar irmão com irmão, pai com filho, neta com avô. Isso dá numa, vamos falar assim, endogamia estreita. Essa endogamia estreita, ela pode levar a zootia, né? Defeitos, né? Defeitos genéticos. Já é ideia, mas chama zootia isso. Zootia. A zootia é como se fosse uma epidemia. Então, o que leva a isso, já que nós estamos falando em ave e fauna? Nós vamos dar uns exemplos clássicos, né? Nós temos 2 exemplos assim, mais fáceis estudados de animais que levaram a isso. Por exemplo, o demônio da Tasmânia, lá na Austrália, ele ficou tão isolado em cantinhos, né, em pequenos remanescentes, que eles foram encasalando entre si, que eles perderam o código mensageiro deles de resistência às feridas que eles brigam muito. E esse código mensageiro que vinha geneticamente foi se perdendo e eles pararam de ter esse código mensageiro, que seria um elemento de produção vamos falar assim, de uma proteína enzimática que cicatrizava as suas feridas e não deixava virar câncer. Como ele perdeu essa carga genética, eles brigam e transformam em câncer. Então eles não têm mais esse anticorpos que ele trazia geneticamente, ele perdeu o vigor genético. E também não tem mais as plantas, as comidas que eles tinham. Tem esse detalhe da comida. Né? Então a biodiversidade, ela foi quebrada. Porque fazer se o alimento se o remédio, se o remédio se o alimento é um dos então dos quando quebra, então, eu acho quebrou. Que isso na natureza, se o animal não come aquilo que ele precisa comer, eles... Aí quebra, aí ele vai para o artificial. Então, o exemplo disso é o que aconteceu com o nosso cervídeo. Os cervídeos são os veados. O mateiro, o catingueiro e os coelhos, né, os coelhos nativos nossos, como o roedor, como o preá e outros roedores, com a introdução da braquiária na década de 70, 60 para 70, ocupou o cerrado. E a braquiária, ela tem uma capacidade de dispersão muito grande por semente e ela tem um benefício dela que criou a biomassa para a produção de gado no cerrado, mas tem as consequências que ela prejudicou os animais silvestres. Então, o cervídeo que comia braquiária, ele morria por deficiências minerais para poder completar o que você está falando. Certos elementos minerais, a braquiária não põe disponível para o herbívoro. Por exemplo, a braquiária, um elemento, para servir de exemplo, o cálcio. O cálcio que tem na folha da braquiária, ele não é absorvido diretamente no organismo dos ruminantes e também do cervídeo. O que acontece? Precisa da complementação mineral para poder ele ter aquele cálcio, para ele poder sobreviver e reproduzir. Então, por exemplo, o cervídeo começou a morrer. É uma doença que se chama de cara inchada. Então começa a ter uma infecção, a cara incha, porque existe uma deformação por falta desse cálcio que tem que ser absorvido pelo organismo. Como a produção é oxalato de cálcio, o oxalato de cálcio não é absorvido pelo herbívoro, nem para nós também. Né? Então teve que ter a complementação, suplementação mineral. E ao invés disso, da braquiária, se tivesse esse mato aí que é do cerrado, essa
gramínea, que ela é muito linda, ela fica toda brilhante, assim, ela é... Então, tem uns capim nativos. Capim mimoso. O capim mimoso, né? Aí nós temos a grama, nós temos a grama que se chama de grama égua, nós temos os andropógons, né? Os andropógons é um capim que dá um pendão muito grande, que os animais se alimentam, e fora as outras ervas. Nós ainda temos remanescente. Se tivesse deixado esse tipo de gramínea para os gados, para as vacas, teria dado certo para eles também, né? Não, teria, mas aí o homem descobriu a braquiária. Se você for na Serra da Canastra, você tem capim nativo lá. Por isso que desse capim nativo sai o queijo da canastra. Porque o que o animal está comendo, ele vai absorver os nutrientes, as vitaminas, sais minerais em gerais e o valor proteico. E aí tem um valor que está dentro desse ciclo harmonioso da natureza, que está dentro desse contexto da biodiversidade, que vai dar um leite com a qualidade e outro sabor. Aí faz o queijo é diferenciado. É diferente do queijo da braquiária. O queijo da braquiária não tem um sabor igual tem da vegetação nativa da Serra da Canastra. É que nem produto agroalimentar de qualidade, né? Os protocolos de alimentação são os das plantas nativas, né? E isso faz toda a diferença, mesmo. Bom, isso aí é o que eu te falei. Quando quebra o ciclo harmonioso da natureza, nesse ciclo da cadeia alimentar, enfim, tudo que está envolvido, a gente começa a ter a sequela. E nós vivemos com essas sequelas, né? Esses efeitos colaterais que acontecem. Então, por isso que eu tenho um costume, né? Todas as frutas do mato, do cerrado, nas temporadas eu vou atrás para absorvê-las, para chupar ela e etc. Eu vou na gabiroba, eu vou no marolho, eu vou no araçá, eu vou naquelas que dão na beirada do rio, né? Tem várias espécies que dão, o ingá principalmente, certo? Então essas frutas nativas, eu procuro sempre, todo ano, na estação do ano, estar alimentando delas. Eles dizem que isso dá uma diferença... ajuda muito, né? Enorme na nossa vida, nos alimentar daquilo que está ao nosso redor, né? E dos nossos biomas, né? Só voltando um pouco no assunto da preservação das nossas nascentes, né? A gente vê isso do ponto de vista do agricultor, dos fazendeiros. Mas eu vejo muito aqui na cidade mesmo. Às vezes a gente vai perto de onde estão os rios, os riachos, né? O que está acontecendo. E a gente vê cana-de-açúcar plantado, a gente vê milho plantado. A gente vê, às vezes, o cara que mora do lado de lá planta várias coisas para ele poder colher, como se fosse o jardim dele, o quintal dele. Então, essa fiscalização que ocorre, não ocorre com tanto... Sistemático, né? Sistemático, cuidado, sei lá. Também não acontece aqui, né? Na cidade, porque na cidade tem lugares assim que eu fico realmente assim... questionando o que acontece, né? E a pessoa, e o dono da casa que está do outro lado, que foi lá, que plantou tudo aquilo, ele acha que ele está salvando a pátria. Qual que é a sua visão com relação a isso? Ele acha que ele está salvando a pátria porque ele está pondo a cana-de-açúcar dele lá, ele está plantando as coisas dele lá e não sei o que lá. Aí, às vezes, ele fala assim, a cobra veio aqui comer meu lixo, aí vai lá e mata a cobra. A cobra não tinha que estar lá no rio? Não é o habitat natural dela? Por que esse cara tá matando essa cobra? Não tem que jogar essa cobra lá? Mas essas ações aí de matar cobra, etc., isso aí tudo tem tudo uma legislação protetiva. E quando o indivíduo faz isso, ele é pego, ele é autuado, ele entra como crime, que é um crime matar uma cobra, né? Crime, hoje pela lei. Então tem a lei 9.605/98, essa é de crimes ambientais, né? Quanto à questão da cana, essas coisas, o que aconteceu? Nós temos uma situação que é bom explicar isso aí. Quando o legislador fez o código, o código ele é bem feito. Então tem as áreas de preservação permanente, cursos d'água, de fio d'água até 10 metros de largura, são 30 metros de cada lado, as nascentes são 50 e etc. E por aí vai progressivo, né? No artigo 3º. Porém, as propriedades pequenas do pequeno produtor, que tem 2 hectares, 4, 5, 6, dependendo do tamanho do pequeno produtor, da produção familiar, a maioria se ocupou próximo das águas. Então, o que o legislador fez, né? De maneira assim, pensando
de maneira socioeconômica. Então existe nessa lei da 12.651, tem lá o seguinte, ó, propriedades pequenas, enquadradas como pequeno produtor, produção familiar, ele tem que recuperar X daquela área que ele está ocupando. Então houve uma anistia, um perdão, para não ser autuado. Porque, veja bem, se for atuar todo pequeno produtor que estão situados com a sua produção, pequena produção, hortaliça, mesmo pastagem, alguma atividade agrícola dentro da PP, ele seria ser autuado. Então, o que a lei fez? De 2008 para trás, quem tem um registro que ocupava aquela área, teve o benefício da área consolidada. Então, ele pode usar aquela área, desde que ele declare no cadastro ambiental rural, que dependendo do módulo da propriedade, ele vai ter que recuperar isso. Aí vai chamar plano de regularização ambiental. Então isso, legalmente, está bem montado. Porque pensou na questão social da ocupação da terra, a função social do uso da terra para quem está lá próximo à PP, e ao mesmo tempo pensando na questão ecológica. Ou seja, vamos recuperar alguma coisa, dependendo, então é bem feito. O pequeno abaixo de um modo fiscal, o pequeno tem que plantar 5 metros, o outro que é mais ou menos vai plantar 8, o que é até de 3 a 4 modos fiscal vai plantar 15, e o maior de 4 modos fiscal, que é o proprietário maior, que tem mais posse, vai ter que plantar 30 metros. Então a lei foi muito bem feita, bem arquitetada assim, no tempo jurídico, porém teve um prejuízo ecológico, biológico, teve, porque se o pequeno vai ficar só com 5 metros de mato, ou 8 ou 15, é lógico que o fluxo gênico, dependendo da espécie, ele vai passar assim, meio às vezes nem passa, devido a ser só 5 metros. Né? E aquela função de proteção, vamos falar assim, a proteção... Mesmo, não, né? A proteção mesmo da barranca do rio, que seria a estabilidade geológica, pedológica, filtração do sedimento que vai para dentro da água, etc., mesmo das ações humanas, ela é muito reduzida, então vai muito sedimento. Mas é alternativo que o legislador foi sancionada a lei, para poder acertar a questão socioeconômica, porque se nós tirássemos todo esse pessoal dentro da área de APP, que tem propriedade pequena, vai vir para a urbana, vai provocar um êxodo rural. Consequentemente, ele vai vender aquilo, comprar uma casinha, uma casa ou um carro, e depois ele vai fazer essa degradação, igual você deu o exemplo, vai fazer a gradação na APP urbana, porque ele está na área urbana, ele tem essa natureza de plantar alguma coisa. Mesmo plantando errado, ele vai lá plantar e mexer. Às vezes o mato está lá, para ele aquele mato não é nada. Ele acha que o certo lá é plantar um milho, plantar uma mandioca, plantar um abacateiro, plantar um pé de laranja, etc. Que ele vê que aquilo lá vai retornar para ele, mas os animais vão ficar prejudicados. Agora, a lei em Franca, a lei de loteamento, ela tem diretrizes importantes. Ela, além da PP, ela exige mais 15% de área verde, ou mais 10%, mas está nessa relação.